Olá pessoal, hoje vamos trabalhar mais uma herança da parte de genética, a herança quantitativa ou poligênica ou multifatorial. Os genes têm efeito aditivo ou acumulativo, não tem mais um efeito de qualidade e sim de quantidade. A gente determina esses genes de poligenes, daí o nome herança poligênica. Os poligenes determinam uma variação gradual de uma característica. O mecanismo de herança se resume em somar a ação dos genes à medida que ele vai sendo acrescentado ao genótipo. Não há alelos dominantes e recessivos, mas alelos aditivos e não aditivos. Exemplo de herança quantitativa: a altura, a cor da pele, o peso. Então vocês estão vendo aí um casal, certo? Mulato médio, mulato claro e uma filhinha loirinha. Aí fala, a filha aí é do guarda noturno. Mas é possível esse tipo de herança e ser pai e mãe biológico dessa criança aí que vocês estão vendo clarinha? É possível, certo? Por quê? Vai depender da quantidade de genes aditivos. Então, outro exemplo de herança quantitativa, vocês estão vendo aí a altura e o peso, o gordo e o magro ali, beleza? Então, vamos começar com um exemplo aí prático, a cor da pele humana. A cor da pele humana, didaticamente falando, pode ser definida por dois pares de genes, ou seja, segundo a lei de Mendel, voltando a uma interação gênica, certo? Aqui não deixa de ser interação gênica. Supõe que haja mais de 5 pares, mas nós vamos trabalhar somente com o quê? 2 pares. Então, repare o seguinte genótipo. Azão, azão, bezão, bezão. São 4 letras maiúsculas, então tem 4 alelos aditivos ou 4 poligenes, que vai determinar a pigmentação máxima, ou seja, o fenótipo negro. Azão, azim, bezão, bezão e azão, azão, bezão, bezim. Repare que tem 3 letras maiúsculas, 3 poligenes. Vai determinar um mulato escuro. Genótipos: azão, azim, bezão, bezim, azim, azim, bezão, bezão e azão, azão, bezim, bezim. 2 alelos aditivos, mulato médio. Azim, azim, bezão, bezim e azão, azim, bezim, bezim, um alelo aditivo, mulato claro. E o duplo homozigoto recessivo, azim, azim, bezim, bezim, não tem alelos aditivos, pouca pigmentação na pele, vai determinar a cor branca, não é albino, tá? Vamos lá, então vou pegar aqui um exemplo da cor da pele humana, um cruzamento, certo? O negro tem 4 poligenes, azão, azão, bezão, bezão, cruzando com uma mulher branca que não tem nenhum poligene, azim, azim, bezim, bezim. Desse casal nasce na F1 mulato médio, certo? Que eu vou colocar para cruzar com outro mulato médio, tá? Então vamos lá, azão, azim, bezão, bezim, cruzando com azão, azim, bezão, bezim, certo? Duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, mulato médio com mulato médio. Sempre o quadro mendeliano, certo? Aqui vai ter um desvio. Então, repare que nesse quadro você tem um negro dentro de 16 descendentes. 4 mulato escuro dentro de 16 descendentes. 6 mulato médio dentro de 16 descendentes. 4 mulato claro dentro de 16 descendentes. E um branco dentro de 16 descendentes. Então, a proporção agora, quando você cruza híbridos entre si, 1, 4, 6, 4, 1. Então, olha aí, estatisticamente falando desse gráfico, certo? Você tem lá os fenótipos possíveis, são 5 fenótipos, 5. Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e o branco, certo? Quantos negros e brancos nós tivemos? A mesma proporção, 1/16. Mulato escuro e mulato claro, 4/16, a mesma proporção. Mulato médio, que é o fenótipo intermediário, é o que mais tem, então dá 6/16. Repare que vai dar uma curva, uma parábola, que a gente chama curva de Gauss, uma parábola normal, certo? Então sempre na herança quantitativa, quando você faz cruzamento entre híbridos, você vai ter o fenótipo máximo, o fenótipo mínimo, que são os extremos, e o fenótipo intermediário sempre em maior proporção, e os extremos em iguais proporções. Então aí, baseado nisso, nós temos aí o triângulo de Pascal. Repare, na cor da pele humana, quantos alelos eu tenho? 4.
Quantos fenótipos? 5. Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e o branco. São 5 fenótipos, beleza? Então, repare, lá no Triângulo de Pascoal, 1, 1.1, 1.1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Coloquei uma setinha amarela lá para elucidar. Repare, o que seria aí a quantidade de 6? Então, 1 16avos negro, 4 16avos mulato escuro, 6 16avos mulato médio, 4 16avos mulato claro e 1 16avos vai ser o branco. Então, você tem aí no caso, pelo triângulo, 5 classes fenotípicas e 4 alelos, beleza? Vamos lá, tem algumas fórmulas matemáticas para você poder determinar. Eu prefiro usar o triângulo, certo? Mas vamos lá, para saber o número de fenótipos, você pega o número de genes mais 1, lembra? Você tem lá azão, bezão, bezão. São 4 alelos, beleza? Não estou falando de poligênese, estou falando alelos. Mais 1 vai dar 4 mais 1, 5. 5 classes fenotípicas. Negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e o branco. Para calcular o número de genes, é só inverter a fórmula. Número de fenótipos menos 1. Quantos fenótipos nós temos? 5. Menos 1 vai dar o total número de genes ou alelos. Fenótipo extremo, 1 sobre 4 elevado a n, onde n é o número de pares de alelos. Lembra qual que eram os fenótipos extremos? O negro e o branco. Então tinha 1 16avos. Então n vai ser igual a 2 pares de alelos. Então vai total de 4 alelos ou 4 genes. Vamos pegar aqui outra fórmula que é o VAG, valor acumulativo do gene. Você vai pegar o fenótipo máximo menos o fenótipo mínimo, dividir pelo número de genes, tá? Número total de genes, né? De pares agora. Então vamos pegar um probleminha aí que é a altura da planta de milho, certo? Considere, milho não, arroz. Eu coloquei a imagem do milho aí, mas é uma planta de arroz o problema. Considere que no arroz a altura da planta seja um caso de herança quantitativa, que envolve 4 pares de alelos. 4 pares de alelos, beleza? Então repare que vai ter aí no caso 8 genes. Os indivíduos de 150 centímetros de altura apresentam o genótipo azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão. Fenótipo máximo, reparou? E os indivíduos de 90 centímetros apresentam o seguinte genótipo: azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho e dezinho, dezinho. Ou seja, o fenótipo mínimo. O máximo, 150 centímetros. O mínimo, 90 centímetros. Qual a contribuição de cada alelo? Então, se lembra da fórmula? Fenótipo máximo, 150. Fenótipo mínimo, 90. Aí você vai pegar, tirar o máximo do mínimo e dividir pelo número total de genes. Quantos genes tem? 8. Aí a conta vai dar 7,5 centímetros de contribuição de cada gene aditivo. Pergunta B. Determina a altura esperada e os genótipos descendentes do cruzamento de uma planta de 150 centímetros com outra de 90 centímetros. Galera, lembra, 150, ele é tudo homozigoto com letras maiúsculas, né? Homozigoto dominante. É claro que não tem uma relação, aqui é aditivo, né? Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão. Cruzando com azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. O que nasce na F1? 100%. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho e desão, dezinho. Repare que vai ter 4 poligenes. Altura mínima, 90. Aí você vai pegar mais 4 vezes 7,5, vai dar um total de 120 centímetros. Beleza? Aí novamente o triângulo de Pascoal, certo? Onde você vai ter aí a coluna da direita e a coluna da esquerda e o triângulo no meio. Beleza? Lembra da cor da pele humana? Você vai pegar 2 elevado a 4, vai ter 16. Beleza? Então, quantas classes fenotípicas? 1 negro, dentro de 16. Certo? 4 mulato escuro, dentro de 16. 6 mulato médio, dentro de 16. 4 mulato claro, dentro de 16. 1
branco DN16. Então você tem 5 classes fenotípicas e, repare, à esquerda vai dar o total de genes, de alelos, 4 alelos. Beleza? Não usei fórmula, usei só o triângulo e determinamos aí um exemplo de herança quantitativa. Bons estudos, faça os exercícios propostos e até a próxima.